Amém? Salmos 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os seus montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Eu vou repetir o versículo 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração grato, porque nós temos absoluta certeza, não pelos méritos nossos, mas pela poderosa graça do Senhor. Ó Pai, que mais uma vez o Senhor vai liberar sobre nós a palavra do Senhor. A palavra que nos, ó Pai, que nos liberta. A palavra que nos salva. A palavra que nos transforma. A palavra que preenche o nosso coração, Senhor. E ó Deus, que nessa manhã, ó Deus, realmente, quem pisou os pés deste lugar, através do Espírito Santo, venha compreender a sua palavra, Senhor. Ó Deus, que nessa manhã haja o jorrar do Espírito Santo em nossos corações. E que, ó Deus, em nome de Jesus, barreiras, muralhas do coração, resistências da mente, venham cair diante da verdade, que é a sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, o tema da palavra é satisfação e realização. Amém? Quero falar com os irmãos sobre essas duas coisas, muito importantes na vida de alguém, que é satisfação e realização. Amém? Vamos dizer essas duas coisas? Diga comigo, satisfação e realização. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, satisfação e realização. Amém? Talvez você entrou aqui hoje, e por causa, você vai entender melhor sobre isso, por causa que algumas coisas não têm se realizado na sua vida, talvez você tenha aquela mentalidade assim que você é um fracassado, né? Talvez você entrou aqui, você está extremamente desmotivado a respeito da sua vida, porque ainda você não compreendeu sobre a questão de satisfação e realização. Deus, Ele quer que essas duas coisas aconteçam na sua vida. Mas é muito importante você compreender o que significa cada uma e o tempo que você deve se dedicar a cada uma delas. Você precisa se dedicar muito à satisfação, mas você também tem que se dedicar à realização. Deus, olha só, tem pessoas que eles acham que Deus, Ele não deseja a realização para as pessoas. É pelo contrário. Deus quer realmente realizar tudo aquilo que Ele projetou para a sua vida. Deus é um Deus que é um Deus de realização. Amém? Seu Deus é um Deus de realização. Mas, tenho aprendido com o Hugo, eu falei para ele o dia que ele falou sobre isso comigo, falei, pode deixar que eu vou falar disso lá na igreja. Mas nosso Deus é um Deus também de satisfação. Aqui nesse texto, Davi, ele fala que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Ele está falando nesse texto aqui, ele está falando de satisfação. O que é satisfação?
Satisfação é aquilo que vem de dentro. É aquilo que sai de dentro de nós. A Bíblia fala de satisfação usando uma palavra chamada alegria. Aqui diz que, né, o rio, quem é esse rio? É o Espírito de Deus. Aí fala aonde o Espírito Santo habita. Ele habita na cidade do Altíssimo. Quem é a cidade do Altíssimo hoje? Quem é a cidade do Altíssimo hoje? Aonde Deus habita hoje? Hã? Deus habita em quem, irmãos? Habita em nós. Então aí fala que esse rio que está dentro de nós, ele alegra a cidade de Deus, ele alegra você. Então ele está falando, olha só, essa palavra alegria, ela está expressando a satisfação. Está falando que o Espírito que está dentro de você, produz em você alegria, produz satisfação. Então, eu quero falar com os irmãos sobre isso. Olha só, na sua vida, talvez você não vai ter todas as realizações que você gostaria. Mas você precisa aprender que Deus, por mais que você não venha ter todas, tomara que você tenha todas, mas se acontecer um dia de você não realizar tudo que você gostaria que acontecesse, você venha lembrar que por mais que você não tenha todas as realizações que você gostaria, mas você tem toda a satisfação que você precisa. Amém? Então, a satisfação é aquilo, né, que está dentro de você. Então, a satisfação, ela sempre vai vir do seu interior. Agora, a realização é aquilo que está do lado de fora de vocês. É aquilo que está do lado de fora de nós. A realização, irmãos, é aquilo que você almejava fora de você. E que você trabalhou para que aquilo acontecesse. Você buscou para que aquilo que acontecesse. Eu lembrei de um texto hoje de manhã que disse: agrada-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Irmãos, Deus, Ele quer realizar os desejos do seu coração. Deus, olha só, talvez você é alguém que deseja, né, crescer profissionalmente. Deus, Ele deseja que isso aconteça também. Ele deseja que essa realização aconteça. Mas você precisa entender que essa realização do lado de fora precisa também acontecer a satisfação do lado de dentro. O mundo, olha só, ele está buscando constantemente as realizações do seu dia a dia, com finalidade de satisfazer o coração. E nós precisamos aprender uma coisa com a palavra de Deus, que as realizações, elas nunca vão satisfazer o nosso coração. Porque uma coisa é a satisfação daí do lado de dentro, outra coisa são as realizações do lado de fora. Eu lembro de a maior experiência que eu tive a respeito disso, porque a realização que eu queria, juntamente com a minha esposa, é casa própria. Talvez você que não tem esse desejo no seu coração, um desejo digno, Deus quer realmente realizar isso na sua vida. Amém? Não só esse, mas muito mais. Mas, olha só, querido, talvez você já me ouviu falar isso, não tem importância, vou repetir. Assim que nós demoramos 5 anos para ter a nossa realização, 5 anos, né, trabalhando, economizando, né, deixando de viajar, deixando de comprar roupas, né, em prol da realização. Mas depois de 5 anos fazendo tudo isso, quando eu pisei os pés aonde estava a minha realização financeira, Deus falou uma coisa, eu nunca vou esquecer, eu vou morrer lembrando disso. Assim que eu pisei a primeira vez na minha casa, na sala da casa, não tinha nenhum móvel. Eu só entrei na casa, porque eu deixei ela, eu comprei e deixei 6 meses alugado. E eu fiquei, imagina, você comprar uma casa e você ficar 6 meses. Era muito interessante. Tinha dia, irmãos, que eu ia lá para a porta da rua. Pobre é bobo, né, irmãos? Eu ficava assim, ó, do lado de fora, olhando. Eu lembro que
eu acho que 2 ou 3 vezes eu arrumei uma desculpa para pedir para o inquilino para mim entrar dentro da casa, porque eu comprei a casa e eu mal conhecia a casa. Fiquei 6 meses esperando aquele dia que eu falava, não, agora eu vou morar aonde, né, eu consegui comprar. E assim que eu pisei na sala, depois de 6 meses, né, já anos desejando alcançar aquilo, assim que eu pisei na sala, Deus falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Deus falou claramente no meu coração: isso não pode satisfazer o seu coração. Eu lembro que na hora que eu ouvi Deus falando aquilo comigo, eu parei no meio da sala sozinho lá. Eu falei para Deus, Deus, realmente, isso aqui não pode satisfazer o meu coração. Isso aqui é uma realização necessária, mas não é isso que satisfaz o meu coração. Quem satisfaz o meu coração é o Senhor. É o Senhor que satisfaz o meu coração. Isso aqui é só mais uma realização que vai acontecer de muitas outras. Então, olha só, talvez você está aqui e você está se sentindo frustrado, pensando, olha, a minha vida, né, é um fracasso. Minha vida é um fracasso, eu não realizo aquilo que eu gostaria. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, olha só, por mais que a sua vida possa estar assim, lembre que você que já tem o Espírito de Deus, você que já recebeu esse rio que a Bíblia fala aqui, eu quero te dizer, você tem a satisfação que esse mundo nunca vai ter. Até o homem mais rico, mais realizado financeiramente, que possa fazer as viagens que você nunca vai fazer, que possa andar nos carros que você talvez nunca nem vai abrir a porta deles. Mas eu quero te lembrar uma coisa, que há um rio que alegra a cidade de Deus, há um rio, há um Deus que satisfaz o nosso coração, apesar de não termos todas as realizações que gostaríamos, mas há um rio que satisfaz o nosso coração. Sabe, você precisa aprender sobre a respeito de satisfação do seu interior. Você precisa aprender disso. Nós precisamos aprender a respeito disso. Sabe, você precisa buscar as realizações, como eu busquei a respeito disso que eu falei agora há pouco, mas sem você esquecer que aquilo que você tem que buscar mais, aquilo que você tem que compreender mais, são as satisfações que estão no teu coração. É aquilo que está dentro de você. Sabe, as realizações as pessoas podem ver, mas a satisfação não, querido. Sabe? E sabe o que o mundo faz? Ele busca, ele se empenha em fazer aquilo que eles tocam, aquilo que eles veem. Mas nós não, irmãos. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O que é a fé, irmãos? É você acreditar naquilo que não se vê, aquilo que não se toca. É você valorizar aquilo que você não toca, aquilo que você não vê. Sabe, que Deus essa manhã possa alargar o seu entendimento, que você possa mergulhar numa satisfação profunda no seu coração. Sabe, talvez a sua conta bancária não é toda a realização que você gostaria, mas que você lembre que há um rio que satisfaz o seu coração. Sabe, irmãos, talvez o seu salário hoje, não estou falando que vai ser sempre isso, mas talvez o seu salário mal dá para pagar as contas, é a continha certinha, mas você tem que ser uma mulher que tem satisfação no coração. Você tem que ser um homem que tem satisfação no coração. Sabe, você pode, olha só, não está tendo tudo aquilo que você gostaria, mas você é uma mulher e um homem que nessa manhã está lembrando que há um Espírito dentro de nós que está nos satisfazendo. Esse rio que está dentro de nós, ele nos preenche por completo. Eu quero até dizer para você, você que não entregou a sua vida, você que ainda não fez um compromisso genuíno com Deus, você que não fez uma aliança pela fé com Deus ainda, você que não confessou publicamente Jesus é o único Senhor Salvador da sua vida, eu quero te falar uma coisa, talvez você pode tentar preencher o seu coração com realizações. Você vai buscar uma realização, e você vai buscar outra realização, você vai buscar outra realização, mas você nunca vai descobrir o que é satisfação. Que nessa manhã, você que não fez isso, se alguém entre nós não fez isso,
que você entre diante do trono da graça de Deus e fala: Deus, eu quero entregar todo o meu coração, quero entregar toda a minha vida. Porque no dia que você fizer isso, você vai começar a provar da satisfação. Olha só, a diferença entre satisfação e realização está no local e no tempo. Eu vou até acrescentar aqui, a diferença da satisfação e a realização está na pessoa, no local e no tempo. Vamos dizer isso? Diga comigo, a diferença de satisfação, realização, está na pessoa, está no local, está no tempo. Vamos dizer essas três coisas? Diga pessoa. Mais forte, irmãos, vamos lá. Pessoa. Diga local e tempo. Olha só, Deus é satisfação. Amém? Isso é pessoa. Deus é satisfação. Bênçãos são realizações. Eu quero que você entenda bem. Nós não somos, Deus não é contra. Ele não está falando de uma coisa que é contra a outra. Ele só está explicando para nós essa manhã o que é uma coisa, o que é outra. Deus é a satisfação que nós falamos aqui, é o rio que está dentro de nós. A realização são as bênçãos. A realização é a cura que você desejava. A realização era, o obter da casa que você desejava. Isso é realização. É o crescimento na sua área profissional. Isso é a realização. É algo que você deseja. Isso é bênção, isso é a realização. Olha só, outra diferença. Está no local. Satisfação é algo que está dentro de nós. Realização é algo que está fora de nós. Deus é um Deus completo, amém, irmãos? Deus é um Deus completo. Então, se Deus é um Deus completo, Ele também está trabalhando do lado de dentro e também do lado de fora nosso. Então, a satisfação é aquilo que está dentro de você. Eu quero lembrar um texto, você que está anotando aí, em Atos 16, do versículo 22 ao 26. Olha só, Paulo e Silas, Atos 16, do 22 ao 26. Não vou ler não, só vou contar para você. Atos 16, olha aqui, queridos. Paulo e Silas, por fato de ter pregado o evangelho, eles foram presos por uma grande multidão, aprisionaram juntamente com olha só, as pessoas, o judiciário da época, prenderam eles. A Bíblia fala que eles foram açoitados. Sabe o que é os açoitados? São, se eu não me engano, 39 chibatadas. Mas não é aquela chibatada da mãe que fala assim, aquela mãe, me perdoa, né? Aquela mãe lerda, né? Para com isso, menino. Não era isso não, querido. Era, coloca no preso, chicotão mesmo, ó. Pá! Uma. Pá! Duas. 39. Se eu não estou enganado. Sabe o que é, irmão? Quem já... A galera da velha guarda que tinha isso, né? Naquela época boa que acontecia isso. Quem já levou uma surrinha da mãe ficou a marca. Oh, Deus. Época boa, irmãos. Época boa. Então, era 39. Depois eles, de apanhar todos dois, Silas, 39, Paulo, 39, eles foram, olha só, lançados numa cadeira, eles foram presos, amarrados numa prisão. Não tinha advogado, querido, não tinha advogado, não tinha perspectiva de sair. Mas a Bíblia fala que, à meia-noite, eles estavam lá presos, Olha só, a cadeia lá aprisionava os braços e as pernas. Uma cadeia, irmãos, olha só, escura e fria. Estavam lá os dois. À meia-noite, o que eles estavam fazendo?
que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam adorando o Senhor. Eles estavam, Rio de Deus. O que é isso, irmão? Por que eu não aprendi a cantar, né, irmão? Nasci para esse negócio. Mas eles estavam lá, cantando o Rio de Deus, sei lá qual aquela música que eles estavam cantando, e adorando o Senhor, e adorando, à meia-noite preso, tinha acabado de apanhar, aprisionado, não tinha perspectiva de sair, estavam lá, adorando o Senhor. Irmãos, a Bíblia fala que a palavra da cruz é loucura para este mundo. Quem não tem o Espírito Santo não vai entender nunca você, não vai entender nunca Deus, não vai entender nunca a palavra. Porque como que homens, olha só, que decidiram pregar o Evangelho, sofrer por ele, serem aprisionados, e mesmo assim, estavam adorando o Senhor. E as pessoas olhando para aqueles dois homens, e talvez pensando assim, olha, esse é o fracassado. Está vendo esse aí que se diz cristãos são fracassados? É porque o mundo não entende o que é satisfação. Aqueles homens poderiam não ter a realização deste mundo, mas eles tinham algo que esse mundo nunca vai ter, que é satisfação. O coração deles estavam cheios. O coração deles estavam cheios de alegria, de satisfação, querido. Olha aqui, irmãos, se você não aprender isso na sua vida, talvez você nunca vai provar da alegria que você precisa provar. Esses homens conheciam o que era a satisfação do coração. Podia não ter finanças, podia não ter liberdade de ir e vir, mas esses homens tinham uma coisa. Irmãos, presta atenção. Quem tem satisfação, nada pode roubar isso dele, irmãos. Nada. Davi disse naquele Salmo 46 que nós estamos lendo aqui, mesmo que os montes estremeçam e se joguem, os mares, se tornem turbulentos, ele está falando da vida, está falando de mar que vai cair, vai ser turbulento, que montes vão cair sobre a sua vida, não, está falando das lutas, das dificuldades, você pode sofrer a situação que você tiver, mas se você aprender sobre satisfação, irmãos, nada vai te abalar. Ele diz aqui que o rio que está dentro de nós, além de nos alegrar, vai nos fortalecer. No versículo de número 5 diz, nele está, não será abalada. Por que aquela cidade não vai ser abalada? Porque ela aprendeu a respeito da satisfação, irmãos. Outra diferença entre satisfação e realização é que satisfação é algo durável, dura. Diga comigo, satisfação é algo durável. Agora diga, realização é algo breve. Deixa eu fazer um teste com vocês. Até hoje, eu tive 4 carros. 4 carros. Uno 96, vou lembrar para vocês. Quando eu comprei o Uno 96, querido, 2 portas, branco, financiado em 36 parcelas. Irmãos, eu lembro o primeiro dia que eu entrei dentro do Uno, querido. Falei, nossa, que carros. E a Ivanilda entrava no carro e eu coloquei 2 rodinhas no carro e, sabe, fiz alguns ajustes lá. Irmãos, eu andei 3 anos. Que carro, irmãos, Uno 96. Mas depois de algum tempo, aquilo que era o carro, eu lembro que eu olhava por um depois de um tempo. Olha que no começo eu pensava, que carro. Eu olhava e falava, não, mas o Uno é tão simples. Olha o painel do Uno. Não tem nada. Não tem nem 4 portas. Aí, irmãos,
Deus prosperou um pouquinho. Fui lá e comprei um Gol. Não estou te incentivando a fazer financiamento não, tá, querido? Toma cuidado com isso. Como eu tinha ofertado o Uno na construção, fiquei sem carro. Aí eu comprei o Gol 2010. Irmãos, quando eu vim da Saga para o Vera Cruz, pela primeira vez, eu lembro que eu peguei um congestionamento ali na Canaã, irmãos. Irmãos, minha perna tremia. Eu cheguei aqui com uma dor nas costas tão grande que eu estava tão assim, nervoso em dirigir. Porque, irmãos, eu nunca tinha dirigido um carro novo. Irmãos, quando eu entrei no Gol 2010, na época, foi no ano de 2010 que eu comprei novo. Irmãos, o painel verde, sabe, aquela coisa assim, eu falei, esse é o carro. Só que passou um tempo, querido, esse é o carro. Já não era o carro que eu queria. Trabalhamos mais, fiquei 4 anos e meio com esse carro. Depois comprei um outro carro. Aí um carro 1.6. Comprei um Corolla 2008, 1.6. Mais velho que eu tinha, mas já era 1.6. Já tinha um porta-mala maior. Evanilda sempre falou, não precisamos de um porta-mala. Só que depois de algum tempo, irmãos, o Corolla 2008 já não era o carro que eu... Por que isso acontece em nós, irmãos? Olha aqui, por que isso acontece em nós? Aprende uma coisa, porque realizações são passageiras. Você tem que entender isso. Olha aqui, se você está apoiando a sua vida em realizações, quero te lembrar uma coisa. Você vai sempre ter que realizar uma coisa, porque aquilo é passageiro, dura algum tempo. Deus é contra as realizações? Não. Deus só está te ensinando uma coisa, Nildo. Lembra de uma coisa, você pode realizar, mas lembra, é passageiro. Agora lembra, Nildo, uma coisa, satisfação é durável, é eterno. Está entendendo? Amém? Quem pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Então, Deus não é contra você, né? O Dário, apesar de São Paulino, tem realizações. Mas Dário, lembra, realizações é passageiro. Se você quer ter alguma coisa eterna, lembra, satisfação é eterna. Amém? Então lembra disso. Olha só. Lá em Mateus 6,33, abre a sua Bíblia, eu sei que muitos aqui sabem de cor, mas Mateus 6,33, Mateus 6,33, fala o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que Jesus estava ensinando aqui nesse texto? Ele estava ensinando alguns princípios. Ele estava ensinando o princípio da realização e o princípio da satisfação. Ele está dizendo, olha, busque em primeiro lugar. Por que ele está dizendo buscar em primeiro lugar? Olha só, porque as realizações nunca vão substituir a satisfação. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar na nossa vida é o que, irmãos? A busca pela satisfação. Aonde nós encontramos a satisfação? Em Deus e no seu reino. A sua justiça, seu reino. Então, dedique o seu coração, seu tempo, seu foco, em primeira coisa, em satisfação. Busque Deus, busque, querido, olha aqui, irmãos, busque a satisfação, a justiça, o reino de Deus. Olha aqui, você que não vive a obra de Deus ainda, você que não tem
pregar o evangelho. Quero te dizer isso, irmãos. Isso é buscar satisfação. Sabe, fazer o que Deus quer, viver o que Deus quer e sem satisfação. Mas ele diz que quando nós buscamos a satisfação, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, o que Deus faz? Acrescenta as outras coisas. O que ele acrescenta? As realizações, querido. Só que as pessoas, elas invertem o negócio. Elas buscam realizações para querer obter satisfações. E é o contrário, querido. Busque satisfação para você obter realizações. Você está, olha aqui, está entendendo isso aqui, querido? Você vai prosperar financeiramente, mas busca Deus primeiro. Você vai obter a cura que você deseja, mas coloque a obra de Deus em primeiro lugar. Sabe, olha aqui, busca alegria, satisfação, que este mundo não pode dar. É por isso que às vezes você vê algumas pessoas, aquelas pessoas que têm tido satisfação, elas são incompreendidas. Porque você olha para ela, você fala, rapaz, essa mulher tinha que estar numa depressão. Mas ela vive feliz, mesmo não tendo todas as realizações que ela gostaria. Mas ela aprendeu a ter uma satisfação no coração. As realizações nunca poderão substituir a satisfação do seu coração. Olha só o que está escrito. Salmos 4, versículos 7 e 8. Ouça bem. Salmos 4, versículos 7 e 8 diz: encheste o meu coração de alegria. Encheste o meu coração de alegria. Encheste o meu coração de satisfação. Alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Davi estava dizendo, o Senhor me encheu de satisfação, mais do que aqueles que têm maiores realizações. O versículo 8 ele diz, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Glória a Deus, irmãos. Davi estava dizendo, Deus, só me encheu de satisfação. Deus, lá fora tem gente que está cheio de trigo e vinho, de realizações. Mas Davi estava dizendo, Senhor, a satisfação do meu coração. Tiago, tão querido ali, irmão da nossa célula, pega a caixinha dele, junto com a esposa, sai aí no sol quente. É por enquanto, tá, Tiago? Mas ele entendeu que tem que começar. Aí ele sai com a caixinha dele, andando, cheio da satisfação de Deus, lembrando, Deus, a satisfação que está no meu coração, a alegria do Senhor é maior do que aqueles que podem ir para os seus empregos. Deus não é contra isso, tá? Só estou te lembrando. Mas tem pessoas que estão indo com seus carros para ótimos empregos, mas não tem satisfação. É só uma alegria passageira. É só uma realização que vai passar. E o Tiago está andando lá. Deus, obrigado. Que a satisfação que eu tenho hoje é maior do que as realizações dessa terra. É isso que Davi estava dizendo. Sabe, irmãos? Eu fico vendo que a igreja que somos nós, irmãos, olha aqui, que a partir de hoje você nunca mais sinta inveja deste mundo. Diga para o irmão que está ao seu lado, que a partir de hoje, você nunca mais sinta inveja deste mundo. Está ouvindo o que o Espírito de Deus está falando para nós? Tem crente que converteu e fica assim, eu converti, sou fiel a Deus, traga meu dízimo, minha oferta. Está vendo lá aquela prostituta infiel, está vendo lá? Tanto que ele está bem. Tem crente que pensa assim, porque a Bíblia fala que, na Bíblia tem pessoas que pensam assim. A
Bíblia fala sobre isso. Irmão, você não vai sentir inveja deles, porque eles podem ter realizações, mas não tem satisfação que nós temos. Satisfação, irmãos. Lá em Gálatas 5, 22 e 23 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a Bíblia fala de alguns frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito, que já, ouça bem essa palavra, já está dentro de nós, é alegria. Essa alegria é a satisfação do coração. Diga comigo, eu já tenho. Diga de novo, fala, eu já tenho a alegria. Agora diga mais forte, fala, eu já tenho satisfação. Vamos dizer mais forte, fala, eu já tenho satisfação. Irmãos, essa satisfação que você já tem, porque aí diz que a alegria é o fruto do Espírito. E presta atenção, que quando Deus entrou para dentro de você, Ele já levou essa alegria dentro de você. Talvez você é uma pessoa que fala assim, mas eu sou uma pessoa triste. Mentira. Se você tem o Espírito Santo, você já tem a alegria de Deus. Está entendendo aqui, irmãos? Agora, presta atenção. Esse fruto que está dentro de você, você precisa conhecê-lo. Tem pessoas aqui que não conhecem isso. Tem pessoas, olha aqui, você precisa buscar nisso. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem que descobrir, irmãos, em Deus, nessa manhã, entender, mediante o Espírito Santo, que a alegria que está dentro de você, você precisa conhecer, você já está conhecendo essa manhã. Mas todo fruto, irmãos, ele precisa ser regado. Todo fruto, para crescer, ele precisa ser regado. Você precisa, olha só, você precisa regar a satisfação que já está dentro do seu coração. Todo dia você tem que regar isso. Todo dia você tem que colocar água naquilo, para que aquilo cresça cada dia mais. Como? Eu vou só dizer uma coisa que leva você a crescer essa satisfação do seu coração, que tanto precisa. É você sempre ter um espírito de gratidão. Diga para o irmão que está ao seu lado. Gratidão faz satisfação aumentar. Amém? Irmãos, pessoas gratas podem ter pouco, mas eles são felizes com pouco. Pessoas ingratas podem ter muito, mas são infelizes com muito. O que você tem que ser grato? Levanta todo dia. Seja grato primeiramente a Deus. Fala, Deus, obrigado por aquilo que o Senhor é na minha vida. Amém? Você é grato por Deus? Amém? Você é grato por isso? Seja grato por Deus. Seja grato pela sua família. Tem gente, irmãos, que escorraça a própria casa. Tem gente que olha para a esposa e fala, mas como é que... Se eu pudesse voltar 20 anos atrás... Você é grato por essa mulher que lava suas cuecas? Hã? Você é grato, irmãos? Quando você levanta, os homens aí, você levanta, dá um beijo na esposa assim, com aquele coração de gratidão. Deus, obrigado porque o Senhor me deu ela. Ela é a pessoa que o Senhor escolheu para mim. Aí, pastor, é porque você não conhece ela. Irmãos, ela é exatamente aquilo que você precisava ter para mudar a sua vida. Você é grato pela sua igreja? Você é grato? Você levanta?
Algum dia você levantou assim, olha, Deus, obrigado, né, pela minha igreja. O Senhor me plantou naquele lugar. Sabe, você é grato. Você é grato por esse irmão que está do seu lado aí. Você é grato, irmãos. Vou falar uma coisa que parece loucura. Você é grato pelos seus problemas. Pastor, mas como é que nós podemos ser gratos pelo nosso problema? Os nossos problemas, eles vão ser um canal de Deus para transformação e fortalecimento da nossa vida. Sem lutas, irmãos, você nunca vai ser forte. Tiago diz, tenham como motivo de grande alegria as muitas tribulações que vocês passam. Irmãos, quem tem muitas lutas serão sempre mais fortes do que os demais. Sabe? Experiências que vocês estão passando, de lutas, vai fortalecer você. Seja grato por isso. Todos os dias que você levantar e você for grato com Deus, grato com a sua família, grato com a sua igreja, grato com seus problemas, grato com o seu trabalho, grato, agradecido por cada área, ali você vai estar regando o fruto da alegria. Porque você está decidindo, em lugar de ficar murmurando e reclamando, jogando fora a satisfação do seu coração, você vai se apegar à satisfação, à alegria, dizer, no lugar de eu murmurar, eu vou ser grato. E essa alegria, ela vai crescer, essa satisfação vai crescer no meu coração. Entenderam, irmãos? Porque o dia que você encontrar isso, você vai ser feliz, ganhando um salário mínimo. Do mesmo jeito que você vai ser feliz quando você ganhar 1 milhão por mês. Porque a satisfação no nosso coração não depende das nossas realizações. Você está entendendo isso, irmãos? João 15, versículo 1, Jesus diz, vou terminar essa palavra dizendo o que Jesus disse em João 15, 11. Ouça bem, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vou repetir esse versículo dentro do contexto que nós estamos falando. Jesus disse, tenho dito essas palavras para que a minha satisfação esteja em vocês e a minha satisfação seja completa em vocês. Que essa palavra, querido, que nessa manhã, olha aqui, irmãos, Deus produza revelações no seu espírito. Que essa palavra possa, olha aqui, a Bíblia diz que quando Silas e Paulo, eles estavam lá, mesmo aprisionados, e eles estavam cheios de satisfação e alegria de Deus, eles adoraram. E eles começaram a entoar cânticos de louvores ao Senhor, de gratidão. A Bíblia diz que enquanto eles cantavam, as correntes caíram, as cadeias foram abertas. Que através dessa adoração no seu coração, que te leva à satisfação, que as cadeias da sua vida caiam nessa manhã. Você que aí, olha aqui, você que não conseguia ainda viver uma satisfação completa, nessa manhã as cadeias caiam. Está entendendo? Você entende o evangelho verdadeiro. O evangelho que pode haver sofrimento, mas que há satisfação. Essas cadeias caiam da sua vida. Você que estava andando debaixo de engano, de achar que o dia que você tivesse aquela realização, você seria feliz, que essa cadeia caia. Que a partir de agora você aprenda a viver satisfação interior. Que aqui dentro, querido, aqui dentro, irmãos, não do lado de fora, aqui dentro existe a felicidade verdadeira. Amém? Amém?